Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente faz um diagnóstico regional, onde a gente consegue os dados para fazer um bom diagnóstico regional. Então isso aí vai depender da região que você vai trabalhar, do estado que você vai trabalhar no Brasil. Porque há estados onde a gente consegue informações de alta qualidade, há outros que não tanto. Então vai depender muito de onde você está trabalhando e onde você precisa então buscar esses materiais. Dependendo da região que você está, você tem que buscar informações em órgãos públicos que trabalham com assistência técnica e extensão rural. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina tem a EPAGRE, no Paraná tem a Emater. Também dá para buscar informações em universidades, no IBGE, em sites do próprio município. Então tem que se buscar essas informações em órgãos estaduais ligados ao governo do estado, que trabalham com meio ambiente, no IBAMA. Então existem várias possibilidades, no INCRA. Aqui vou apresentar para vocês, para o estado de Santa Catarina, vários materiais que são muito bons, e a partir deles a gente consegue extrair informações para fazer um excelente diagnóstico regional. Então esse material está todo disponível para vocês aqui no Moodle, e nós vamos ver cada um deles e fazer alguns comentários aí sobre as potencialidades e as limitações desses dados. Então, começando aqui com dados da EPAGRE. Então, no site da EPAGRE tem vários materiais disponíveis, inclusive tem também dados cartográficos. Aqui vocês conseguem várias informações. Então, por exemplo, informações de solos, né? Mapa de solos. Esse mapa de solos, se a gente clicar aqui, a gente vai baixar um arquivo zipado, que está aqui embaixo, né? Eu já baixei ele. Só que a gente não abre ele assim, só dando um cliquezinho e a gente já abre e já vem a informação. Então isso aqui é um material que está no formato shapefile, que a gente tem que abrir ele no software de geoprocessamento. Então tem vários softwares de geoprocessamento que pode ser usado. E eu já abri ele e depois eu vou colocar lá no Moodle para vocês um roteirinho de como abrir arquivo dentro do Spring com um roteiro que mostra o passo a passo para fazer a importação desse formato shapefile. Então eu já fiz isso aqui no Spring. O objetivo da aula agora não é ver os detalhes do software, do Spring, mas aqui está o software. Depois a gente vai ver esse software aqui em detalhes, né, como trabalhar aí a parte do geoprocessamento que a gente precisa para fazer uma avaliação de imóveis rural com qualidade. E vocês vão ver como é que a gente abre um arquivo, como é que a gente importa e como a gente trabalha aí vários aspectos, né? Esse banco de dados ele está disponível para vocês ali no Moodle. Esse banco de dados aqui de solos, ele está aqui, ó. É o banco de dados Spring Solo Santa Catarina. Isso aqui está um arquivo compactado. Vocês têm que descompactar ele numa pastinha. E depois dele descompactado, no meu caso ele está aqui, ó, projeto Solos Spring descompactado. Depois que ele está descompactado, eu consigo abrir então, né, nesse software. Isso aí vocês vão ficar habituados a como abrir um banco de dados a partir do momento que a gente ensinar vocês a como trabalhar no Spring as ferramentas básicas desse programa. Então a gente vai aqui em arquivo, banco de dados, né, em diretório, aí a gente vai encontrar lá o diretório, vai ter que ativar o projeto, mas a ideia agora não é mostrar isso. Depois que vocês aprenderem a manusear essas ferramentas básicas do Spring, esse banco está disponível aqui no Moodle para vocês, e depois vocês vão conseguir abrir eles com mais facilidade. A aula de hoje é mais para mostrar essa informação que foi baixada lá do site da EPAGRE, e ela se encontra aqui dentro do software do Spring. Então todos os polígonos de solos, do mapeamento de solos na escala 1 para 250 mil, ele está aqui dentro desse software. Então vou dar um zoom aqui numa área qualquer, ó, que eu quero trabalhar.
Por exemplo, eu vou fazer uma vistoria no imóvel rural, eu pego a coordenada lá com o GPS, depois eu vejo a coordenada e venho aqui nesse software e lanço a coordenada aqui, ó. Só de passar o mouse eu sei onde estão as coordenadas, ó. Ela aparece aqui embaixo no sistema UTM. E eu posso colocar a coordenada aqui em vários formatos. Então eu venho aqui nesse izinho de informação, clico nesse polígono e eu já consigo então aqui a informação do código, que aqui, por exemplo, é o CA61. Então, para cada polígono desse, eu vou clicar em outro polígono qualquer, ó. Ele vai dar um outro código. Aqui também é CA61. Vamos pegar um outro código aqui, ó. Um outro código aqui. Aqui já tem um outro nome, né? O código desse aqui é RA7. Então, com esse código, é um solo litólico, né, da classificação antiga ainda. A gente vai lá no boletim de solos da Embrapa com esse código e a gente consegue extrair lá várias informações para o nosso diagnóstico regional. Isso aqui a gente pode fazer também de forma analógica. A gente vai mostrar para vocês como é que faz isso aqui de forma analógica, olhando o mapeamento de solos da Embrapa. Então, ó, a EPAGRE, né, também tem vários dados, várias informações, inclusive dados cartográficos que a gente pode colocar em programas de geoprocessamento. Um outro site, inclusive isso aqui a gente vai explorar aí na disciplina, nós vamos pegar dados desse site para qualificar o nosso laudo de avaliação com as 3 principais informações para montar um banco de dados geográficos e trabalhar em uma avaliação do imóvel rural. As 3 principais informações, é lógico que se a gente tiver outras informações, elas são importantes também, mas 3 são as informações básicas para montar um bom banco de dados. Seria uma imagem, que pode ser uma fotografia ou uma imagem de satélite, a informação do relevo e a informação da hidrografia. A partir dessas 3 informações, a gente consegue fazer várias coisas lá no software de geoprocessamento e também aliando com o trabalho de campo. Então, clicando aqui, ó, eu já tenho aqui um cadastro, vocês podem fazer aqui um cadastro, a gente acessa aqui esse banco de dados. E aí você pode solicitar dados vetoriais e dados matriciais. Então, o principal dado vetorial que a gente baixa desse site, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, são os dados dos rios, os cursos d'água. Então, esse é o principal dado que a gente extrai desse site. E de dados matriciais, os principais dados são a ortofoto RGB de 2010. Se a gente conseguir uma imagem mais atual é melhor, mas depende da região que a gente está trabalhando. Se não houve mudança no uso da terra, ela pode ser usada ainda. E o modelo digital do terreno é um material bastante importante, que a partir dele a gente consegue gerar a curva de nível e gerar classes de declividade. E a partir desse material a gente consegue inferir informações para fazer, por exemplo, um mapeamento dos solos, das classes de capacidade de uso. Isso aí nós vamos fazer na prática, né? Então aqui é mais mostrar para vocês rapidamente da onde a gente pega esse material. E depois a gente vai fazer isso aqui na prática e montar um banco de dados usando essas informações da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Esse modelo digital de superfície a gente já usa menos, né? Que ele mostra toda a superfície, né? Inclusive, ele vai pegar os dados que está no topo das árvores, das construções. Então, esse modelo digital do terreno ele é mais importante para a gente. Ele vai mostrar ali a superfície do solo mesmo. Um outro dado bastante interessante que a gente pode buscar é esse banco de dados aqui do IBGE. Vamos clicar nele aqui, ó, que é o BDIA, que é o Banco de Dados de Informações Ambientais. Então esse material já é muito, muito útil para fazer um bom diagnóstico regional. Então vamos pegar aqui temos informações de geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação. Então são 4 informações básicas aqui que conseguem então instrumentalizar um bom diagnóstico regional. Vamos ver aqui a parte da pedologia. Vamos pegar aqui município, Estado de Santa Catarina.
E aqui vamos escolher um município qualquer aqui, ó. Irani. O município de Irani. Então ele já vai mostrar aqui, ó, um recorte dos solos que tem lá no município de Irani, a proporção que encontra esses solos lá no município. E se você clicar aqui no polígono, né, onde tem o solo, ele vai abrir aqui uma informação com a classificação do solo, né, a ordem do primeiro nível, o segundo nível, o terceiro até o quarto nível. E depois tem mais alguma informação aí sobre a textura, o relevo local, classe de pedregosidade, rochosidade, as inclusões. Então ele aqui já traz alguma informação dos solos, que para um trabalho de diagnóstico regional, ele já é suficiente. Isso aqui você pode exportar no formato shapefile, ó, por exemplo, e colocar até dentro do software de geoprocessamento. Pode também no formato PDF. Né? Então tem várias maneiras aí que você pode exportar. Então aqui tem um relatório em PDF, ó, que você pode colocar lá no seu diagnóstico regional. A limitação desses dados, você pode também dar um print screen da tela, né, e colocar isso aí lá no seu trabalho. Então esse aqui é um material bastante interessante. Aqui, se você clicar em Saiba Mais, por exemplo aqui, ó, sobre o tema pedologia, você vai ver que eles trabalharam aqui numa escala 1 para 250 mil. Né? E os pontos amostrais correspondem aí ao levantamento pedológico na escala de 1 para 1 milhão. Então, ele tem uma escala bastante reduzida. Às vezes você consegue, no município, um mapa em escalas mais apropriadas aí, né? O ideal é que a gente tivesse escalas na escala 1 para 10 mil, de solos, de geomorfologia, do relevo. Isso ali seria o sonho, né? Então, países bem desenvolvidos existem, né? Esses materiais em escalas 1 para 10 mil, 1 para 25 mil. Que aí você tem um detalhe, né, da pedologia muito grande, né? Não é o caso aqui. Então, esse aqui é um nível já de detalhamento mais reduzido. Então, para diagnóstico regional, ele é suficiente. Mas para você fazer um mapeamento de solos lá da propriedade, então ele já acaba tendo bastante limitação. Porque às vezes dentro de um polígono, né, dentro dessa escala, dentro daquele polígono que diz lá uma coisa só, né, uma classificação única, você vai encontrar na prática, lá no campo, no nível de propriedade rural, uma variação muito maior de solos. Mas para diagnóstico regional ele é bastante interessante. E assim você pode também pegar informações, né, da geologia, da geomorfologia e também da vegetação. Então daqui você já consegue extrair bastante informação interessante, usando esse banco de dados aí do IBGE. Um outro material bastante bacana aqui que a gente tem para vocês, que vocês podem extrair várias informações dos solos, do relevo, da hidrografia, da vegetação, são esses atlas geográficos do estado de Santa Catarina. Eles estavam disponíveis antes no site, só que não estão mais disponíveis. Então eu mandei um e-mail lá para o governo do estado, no início desse semestre. Eles demoraram bastante para responder, e nesse e-mail eu pedi para eles esses atlas geográficos, porque a gente não está encontrando mais na internet. E eles mandaram para mim esse material e eu estou disponibilizando aqui para vocês. Eu disse lá que ele é muito útil para a disciplina, a gente usa para pesquisa, ensino, extensão. Então o pessoal lá encaminhou para a gente e ele está disponível aqui. O material ele tem bastante megas aqui, né? O fascículo 2 ele é o mais importante, ele tem 415 megas, então dependendo da internet, né, da conexão, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para baixar eles, né? Mas eu já tenho aqui baixado no meu computador, que é o Atlas Geográfico de Santa Catarina. Então esse Atlas Geográfico, o fascículo 2, por exemplo, que é o maior, ele vai ter bastante informação aí importante para fazer um diagnóstico regional. Ele vai dar toda uma classificação por regiões, né, por micro-regiões. E aqui você vai conseguir então extrair várias informações importantes aí para fazer um ótimo diagnóstico regional.
Ó, existem vários mapas, mapas do clima. Na parte do texto também tem bastante informação. Então você veja lá a região que você vai trabalhar e você procura aqui nesses materiais a informação para você qualificar lá o seu diagnóstico regional. Ele tem toda a parte da hipossometria do estado, né, que são as altitudes, as classes de altitude. E tudo isso aí com comentários, com fotos, né? A hidrografia do estado. Depois ele separa isso aí por regiões, né? Então, aqui a gente vai ver por grandes bacias hidrográficas, né? Você pode tirar informações daqui também. Aqui bastante útil para a área de agronomia, né? A parte de solos. Então aqui está o mapeamento de solos do estado de Santa Catarina. Já está com a classificação nova, né? Então ele dá um apanhado geral aí dos solos. Vocês podem ver aqui então que tem pouca informação de solos, né? São poucas páginas, né? Então é uma informação bastante geral. Então ela pode ser útil, né? Mas aquele material da Embrapa, né, do boletim, ele vai ter muito mais informação, muito mais rica, né, do que esse material aqui. Mas que também pode ser utilizado. Então aqui nesse fascículo 3, ele vai abordar a questão da população, né, questões de índice socioeconômico. Ele fala aí sobre povos indígenas, formação econômica e social, os povoamentos por região. Então também tem um material interessante aqui para a parte populacional. E esse fascículo 1 ele é o mais genérico. Ele fala aí da localização, da evolução, da divisão político-administrativa. Outro material bastante importante aqui, o mapeamento de solos e boletim da Embrapa. Então isso aqui a gente tem usado bastante na disciplina. Então a gente vê lá uma coordenada geográfica e com base nessa coordenada a gente vai lá no mapa de solos e vamos extrair informações desse boletim. Então vamos ver como a gente faz isso. Ó. E vamos simular como se a gente fosse fazer uma avaliação de um imóvel rural hipotético. E assim que a gente fazia em todos os semestres em relação às várias vistorias que a gente fez ao longo desses vários anos. Então a gente pegava lá uma coordenada de uma propriedade rural que nós vistoriávamos e depois com essa coordenada a gente vai aqui nesse material para buscar a informação. Com isso aí a gente tem uma informação bastante útil para colocar, além de colocar no diagnóstico regional, são informações que ajudam também a gente a decifrar o que ocorre lá na propriedade rural em termos de variações de solo. A gente parte desse trabalho e depois a gente melhora o detalhamento a partir do trabalho de campo. Então a gente começa olhando nesse material, depois a gente vai lá no campo e melhora esse detalhamento. Então eu já tenho aqui de baixado esse material. Vamos ver então como a gente usa essa informação. Então a gente abre um desses mapas. Ele vai dar aqui a coordenada no sistema UTM. A gente consegue ter essa coordenada lá de um GPS. E aqui, no eixo X e Y, eu tenho as coordenadas. Então eu vou dar mais um zoom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 520 mil. Aqui, ó, 540 mil. Vamos ampliar aqui um pouquinho mais o zoom, ó. Então a gente vem aqui nesse mapa de solos. E a gente tem aqui, ó, 760 mil, ó, 712 mil. Então, tendo a coordenada lá com o GPS, você vai procurar aqui onde que vai estar o seu polígono dentro desse mapa de solos, cruzando lá o X com o Y. Se nesse mapa aqui, ó, eu não consigo a informação, ele pode estar em outros, né? Pode estar nesse aqui também, ó. Então você vai ver qual a coordenada que você vai ter lá no campo e vai ver em qual desses mapas, aqui já pega mais a região oeste lá, né? Chapecó, né? Então você vai ver qual desses mapas aqui vai encaixar com a área que você está trabalhando. Na nossa disciplina a gente tem trabalhado muito com isso daqui, ó, que pega muito aqui a região próxima de Florianópolis, a região metropolitana. Então, sabendo a coordenada UTM, que você pega lá com o GPS, você pode pegar essa coordenada, inclusive, no Google, né?
Você pode pegar no Google a coordenada e aí você vem aqui aproximada e pega aqueles polígonos que estão próximos, né? Se tiver algum polígono que pega divisa, né, com outros polígonos, você pega a informação de vários deles, né? Depois você vai lá no campo e você, né, você melhora essa classificação. Então vamos pegar aqui, vamos supor que nós andamos no campo, pegamos as coordenadas, a gente vem aqui em X, né, damos o zoom aqui, ampliamos, vemos aqui em X e Y, a gente vem aqui no mapa e vamos procurar qual o polígono que representa essa coordenada aí. Então vamos pegar um polígono qualquer aqui, ó, só para fazer um exercício. Esse aqui, ó, TBA 6. Então nós andamos lá no campo, nessa região, fizemos uma vistoria, pegamos lá um ponto com GPS. E a gente vem aqui então no mapa, em X e Y, né, no sistema UTM, e trazemos aqui para essa região. Então a gente vai aqui com cuidado, trazemos aqui para essa região e anotamos esse código. Então vou anotar aqui no meu papel, ó, TBA 6. De posse dessa informação, eu venho aqui no boletim de pesquisa. Então esse material está lá disponível no Moodle para vocês. E é assim que eu fazia, inclusive, vistoria no INCRA. Eu pegava lá uma coordenada de uma propriedade rural, entrava lá no boletim de solos, lá no caso aqui era do estado do Paraná, onde eu trabalhava no INCRA no Paraná, e eu começava a fazer o trabalho por aqui. Eu pegava a informação nesse boletim, e anotava essas informações e ia para o campo para fazer minha vistoria de campo com essa informação anotada. Então, quando eu ia no campo, eu já tinha de antemão uma ideia do que eu ia encontrar lá. E lá eu melhorava então essa classificação. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Esse material aqui ele tem 745 páginas. Então tem muita informação aqui. Então, uma setezinha, dá um Ctrl F e digitar lá, ó, TBA 6. E vamos dando aqui, ó, procurando, né? Ó, aqui ele dá uma classificação geral, é uma associação terra-bruna estruturada, e depois ele tem, numa parte do manual, uma tabelinha para você converter essa classificação antiga para a nova classificação. Então tem uma tabelinha, tá aqui, ó. É só clicando aqui que você vai chegar nessa tabelinha. Você tem aqui a classificação antiga e a nova classificação. Então é só digitar ali que você vai achar facilmente. Aqui então ele dá uma classificação geral. Então esse polígono ali, ele tem na verdade ele é uma associação da terra bruna estruturada álica, a proeminente, textura muito argilosa, relevo suave ondulado e ondulado. Então está associado com cambissolo álico. Se você clicar um pouquinho mais aqui, ó, você vai ter essa informação aqui um pouco mais detalhada. Aqui está tendo um probleminha, né? Acho que o programa que estou usando aqui, ele não está reconhecendo alguma informação aqui, né? Eu vou abrir novamente com outro, ó, ele está abrindo com Microsoft Edge e ele não está reconhecendo algumas informações ali. Eu vou abrir com outro programa. Vou abrir com Adobe Acrobat aqui, ó. Agora acho que não vou ter esse problema. Então vamos lá de novo, Ctrl F. E vamos colocar lá, ó, TBA 6. Pronto, agora ele já está reconhecendo aqui. Está reconhecendo aqui sem aquele problema de codificação, né? Ó, então vamos aqui para o TBA 6. Então essa aqui é uma das páginas principais aqui, ó. Naquela página que a gente viu anteriormente, ele mostra essa informação aqui, ó, que é uma classificação mais geral. E nessa página aqui, a gente tem essa informação aqui mais detalhada. Então ele vai dar a área mapeada e a distribuição geográfica.
Ele fala da proporção desse arranjamento dessa associação. Como é que essa associação se encontra nessa região? Então ela dá essa proporção. É 55% e 30%. O que significa isso? 55% é terra bruna estruturada, da classificação antiga, e 30% é de câmbio-solo. Então ele mostra essa proporção ali na região. E o restante 15% são ocupados por inclusões. E quais são essas inclusões? Está aqui relacionada. Então essas informações, antes de ir para o campo, é interessante. Você pega lá uma coordenada da região, você dá uma olhadinha nesse material e você vai lá no campo. Aqui você tem considerações sobre a utilização agrícola. E aí você pode transformar isso aqui depois para classe de capacidade de uso. Então esse material aqui é bastante útil. E aí vocês viram aí como é que a gente trabalha com eles. Você pega a coordenada, olha lá no mapa, depois vem aqui no boletim. E esse boletim é muito rico, né? Ele tem muita informação aí que vocês podem utilizar. Uma vantagem do Spring, né? Que como eu já coloquei aqui esse mapa aqui no Spring, é que eu tenho todos os polígonos, eu venho aqui com uma coordenada, identifico o polígono ali rapidamente, pego o código e com esse código eu vou lá no boletim e pego a informação rapidamente. Mas se você não tiver ainda esse material aqui, não souber usar ele ainda, você pega o código de forma analógica, né, cruzando o eixo do X e do Y, no sistema UTM, e vai lá no boletim e extrai essa informação. Então nós vimos aqui então, pessoal, uma base de dados cartográficos da IPAGRE, da SDS, do IBGE, vimos os atlas geográficos aqui de Santa Catarina, vimos o boletim de solos da Embrapa, que fala inclusive questão do clima, da geologia, da geomorfologia. Temos aí um banco de dados do Spring com esse mapa de solos. Depois eu vou colocar ali no Moodle para vocês como é que a gente faz o passo a passo para colocar isso aqui dentro do Spring. Se vocês também não conseguirem, não tem problema, porque vocês têm aqui o banco de dados já feito, que é só clicar lá e abrir ele no Spring. Mas depois a gente vai ver mais à frente como é que trabalha no Spring, para vocês verem como é que como é que abre esse banco de dados. Agora é mais uma ilustração, depois vocês vão ver isso aqui, como é que abre esse banco de dados. A gente vai mostrar para vocês isso aí detalhadamente mais à frente. E aqui por final, eu também deixei para vocês aqui um KMZ com todos os municípios brasileiros. Esse KMZ eu abro ele no Google Earth. Então eu tenho aqui o Google Earth, eu tenho aqui os KMZ dos municípios brasileiros. Então, por exemplo, eu quero aqui de Águas Mornas, né? Eu clico aqui em Águas Mornas. Então isso aqui pode ser útil, né, para vocês também fazer um diagnóstico regional. Né? Você dá um print aqui da tela, né? O salva, né? Aqui o Google consegue salvar aqui também da tela essa imagem. E você pode colocar lá, né, o perímetro do município. Então vocês têm ali um KMZ, que vocês abrem esse KMZ no Google Earth, e vocês têm lá para todos os municípios brasileiros. Então se um dia vocês precisarem, né, dá para usar essa informação aqui também, colocando no Google. Ok, pessoal? Então com essa aula eu mostrei para vocês onde a gente consegue dados de qualidade para fazer um bom diagnóstico regional. Então, tendo aquele roteiro que vocês têm lá das normas da ABNT, mais aqueles modelos de laudo, como é que a gente qualifica ele, como é que a gente vai atrás da informação? Vocês viram várias fontes de dados que podem ser utilizados para fazer um bom diagnóstico regional. Além disso, vocês podem consultar sites da prefeitura, bancos de dados municipais, de universidades, de instituições de pesquisa, né, para enriquecer ainda mais esse material. Ok, pessoal? Então a gente vai deixar depois ali um exercício para vocês fazerem, para vocês fixarem um pouquinho sobre como trabalhar com essas fontes que estão disponíveis. Uma boa semana para vocês, bons estudos!